Tudo bem? Professor Williams em mais um vídeo sobre introdução à logística. Nesta aula falaremos um pouco aí sobre a importância da logística nas organizações. Eu quero primeiro pontuar o dia de comemoração da logística, o Dia da Logística. É o dia 6 de junho de 1944 que ocorreu o desembarque das forças aliadas na Europa, especificamente na região da Normandia. Essa região destacada aqui no mapa é uma região do litoral da França, onde estavam concentradas grande parte das fábricas de armas dos nazistas. Ou seja, para vencer a Segunda Guerra e parar a máquina nazista, precisava-se invadir essa área e destruir essas fábricas. E este fato foi considerado uma das maiores movimentações dos últimos séculos. Isto porque foram mais de 155 mil homens, mais de 14.200 barcos de médio porte, mais de 600 navios de grande porte, além de milhares de aeronaves e paraquedistas. Tudo isso de forma simultânea, né? Chegando de surpresa para poder destruir esta concentração de produção da máquina de guerra nazista. Então, esta é considerada uma das maiores movimentações e é considerado o Dia da Logística, tá ok? É bem importante frisar que nessa época não tínhamos toda a tecnologia da informação e comunicação que temos hoje. Ou seja, como fazer toda essa operação envolvendo diversas pessoas, diversos equipamentos de transporte, equipamentos bélicos, de uma forma sincronizada. Então é por isso que esse fato é considerado o Dia da Logística. E aí, o conceito moderno de logística, nós havíamos já falado sobre isso na última aula, trata do fluxo de materiais e informações do ponto de origem das matérias-primas até a entrega do produto acabado para o cliente final. Isto com o melhor nível de serviço, tá ok? Falamos um pouco sobre isso na última aula. A missão da logística, seus principais objetivos, também pontuei na última aula, é dispor a mercadoria ou serviço no lugar certo, na hora certa, né, ou no tempo certo, nas condições desejadas de qualidade e na quantidade certa. Tudo isso com o menor custo possível. Então as empresas têm que ter todo esse planejamento para as suas operações serem bem efetuadas. E aí, eu quero falar também um pouco sobre as fases da logística. Como eu falei no vídeo sobre a história da logística, é um conceito bem antigo, né, que vem desde as épocas das grandes guerras, das construções das grandes pirâmides, enfim. É um conceito antigo, mas na literatura começa-se a ter uma definição dessas fases nos últimos 100 anos. Então, em alguns livros você encontra essa evolução da fase 0 até a fase 5, né? Que a fase 0 tem ali a sua ênfase nos anos 60, 1960, com a administração de materiais. Ou seja, nesse momento, a logística era responsável pela gestão de estoques, gestão de compras e a movimentação interna dos materiais dentro dos galpões, dos armazéns. Aí, nos anos 70, surge o conceito da fase 1, onde a logística, além de fazer a administração de materiais, também agrega a distribuição, ou seja, a otimização dos sistemas de transportes. Como que eu vou fazer o produto chegar ao cliente final? Escolher o melhor equipamento de transporte, o melhor modal e a melhor rota. Passa também a ser tarefa da logística. Nos anos 80, vem o conceito da fase 2 ou logística integrada. Essa integração ela acontece principalmente com a evolução da tecnologia da informação. Começam a surgir
os primeiros sistemas para a gestão empresarial, dentre eles o MRP, né? Um sistema que controla a demanda, a necessidade de materiais dentro da empresa. Então, a empresa começa a ter uma visão integrada dos seus processos. Os departamentos começam a se conversar de uma forma mais inteligente, com a transmissão de informação com uma velocidade maior. Nos anos 90, vem a fase 3, com o conceito do Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos, e em alguns livros, gestão da cadeia de abastecimento. Nessa fase, além da empresa ter a visão sistêmica dos seus processos internos, ela começa a ter a visão dos processos dos seus fornecedores e dos canais de distribuição. Ou seja, a empresa começa a fortalecer e criar parcerias com seus fornecedores no sentido de obter matérias-primas com mais qualidade e menor custo, e com seus canais de distribuição para que o produto acabado chegue ao cliente na hora certa, no lugar certo, com a qualidade desejada, né? Isso pode acontecer por meio do fortalecimento de parcerias, criação de contratos e indicadores de desempenho. A fase 4, que é a união do supply chain com o ECR é o conceito Efficient Consumer Response, ou resposta eficiente ao consumidor. Essa fase ocorre com ênfase maior nos anos 2000, onde além da empresa fazer toda essa integração interna e externa, ela começa a ter que ter mais responsabilidade com o seu consumidor. Tem que dar uma resposta mais eficiente. Isso ela só consegue como? Com essas alianças estratégicas que foram feitas aqui na fase atual, tendo mais diversidade nos canais de distribuição, ou seja, a empresa passa a disponibilizar o produto para o cliente pelo canal direto, na venda direta, ou com intermediários, atacadistas, varejistas, mercados de bairro, o próprio e-commerce, né? O cliente começa a adquirir esse produto pela internet, e isso também gera uma agregação de serviços adicionais e traz mais valor aos serviços. Como? Quando você compra pelo e-commerce, por exemplo, você tem toda a rastreabilidade do produto. Você recebe a informação da compra efetuada, recebe a confirmação do pagamento da transação, recebe a notificação da emissão da nota fiscal, o rastreamento do produto, ou seja, são serviços adicionais, além dos serviços de atendimento ao cliente, garantias, enfim, são todos serviços adicionais que a empresa começa a oferecer. Então é uma resposta mais eficiente ao consumidor. E a fase 5, né, também considerada a fase atual, engloba a gestão da cadeia de abastecimento, que já falamos, a resposta eficiente ao consumidor, e adiciona com mais ênfase a logística reversa, ou seja, a empresa tem que, além de fazer todos os processos citados anteriormente, fazer o retorno dos bens, dos materiais ou dos resíduos. Ou seja, o cliente obteve o produto, utilizou, o produto chegou ao final da sua vida útil, a empresa tem que destinar esse produto da forma certa, ou para o centro produtivo para ele virar uma nova matéria-prima, ou para o descarte adequado no caso de um produto que não tem mais utilidade. Além também da logística reversa de pós-venda, para fazer ajustes no produto, serviços de garantia e de conserto, certo? Além da logística reversa, é adicionado o conceito de logística 4.0. Como assim? Nós temos aí o conceito da indústria 4.0, por meio dos sistemas cyberfísicos e da internet das coisas, o que aumenta o fluxo produtivo, a quantidade de produtos produzidos, e a logística tem que melhorar
a sua operação para atender a essa demanda. Ou seja, mais sistemas de tecnologia da informação, transmissão da informação em tempo real, equipamentos automatizados e internet das coisas dentro das operações logísticas. Então, a fase 5, a fase atual, abrange estes 4 conceitos. Lembrando que nem todas as empresas já estão nesta fase. Temos empresas que ainda estão na fase 2, na fase 3. Cada empresa vive uma realidade com base na sua capacidade financeira e tecnológica, né? Então, temos que tentar ir melhorando isso ao longo dos anos. E aí, a importância da logística nas organizações, ela fica bem evidente, né? Não adianta eu produzir o melhor produto se eu não entregar esse produto para o cliente na hora certa, né? No Brasil, o termo logística começou a ganhar maior destaque lá em 1994. Isto porque antes desse período era uma moeda instável, muita inflação, muitos problemas econômicos, além da restrição de produtos de fora do país. Em 94 é criado o Plano Real, a moeda que vigora até hoje. A moeda se estabiliza, a inflação também começa a se estabilizar, chega muita tecnologia para as empresas por meio da abertura do mercado e muda o comportamento do consumidor. Antes de 94, o consumidor fazia muito estoque, porque o preço dos produtos mudava com muita rapidez. Então, um item comprado hoje, amanhã poderia estar custando 5 vezes mais. E essas compras em excesso vão contra o conceito de redução de estoques que a logística prega. Depois de 1994, o consumidor passa a comprar produtos para satisfazer a sua demanda por um curto período de tempo, né? Pegando aquele dinheiro que ele faria estoque e aplicando em outras necessidades, né? Então, a partir desse momento, começa-se a pensar efetivamente em logística dentro do Brasil, com mais força, dentro das empresas também. E a empresa de qualquer porte, pequeno, médio ou grande, que tem um bom planejamento logístico, ela evita o fracasso, né? Porque hoje em dia, com a grande concorrência, a empresa tem que reduzir os custos dos seus produtos, reduzir seus custos internos, ter mais velocidade no seu processo produtivo e de disponibilização do produto ao cliente final e ter a consistência de que ela vai receber esse pedido e o produto vai efetivamente chegar ao cliente, né? A empresa não pode, muitas vezes, aumentar o preço do seu produto para obter lucro. Ela tem que reduzir os seus custos internos, porque se ela aumentar o preço, a concorrência vence ela. Ela não fica competitiva perante o mercado. E outra questão importante de se abordar é o ranking de desempenho logístico. Existe um ranking mundial de logística. Este ranking ele pontua as empresas em diversos critérios, como rastreabilidade, pontualidade, infraestrutura, e isso também a nível país, ou seja, os países ganham uma colocação. Esse ranking começou a ser feito em 2007, a melhor ocupação do Brasil foi em 2010, no 41º lugar. Em 2016, o Brasil ficou na 55ª posição. E a última edição do ranking foi em 2018, na qual o Brasil ficou na 56ª colocação. Não é uma colocação muito boa, né? Temos que pensar o seguinte: a União Europeia, com seus 27 países, realmente estariam na frente do Brasil. A infraestrutura lá é um pouco melhor, os países são menores, é um pouco mais fácil de gerir. Além de algumas potências aí que temos, como Estados Unidos, Japão, Singapura, né? Mas eu acho que uma posição interessante para o Brasil seria ali na 40ª, 45ª posição. Isso pensando em sempre evoluir, melhoria contínua. Então temos que melhorar infraestrutura, isso principalmente por parte
do governo, né, infraestrutura de transporte, por exemplo. Isso melhorará os embarques internacionais. As empresas têm que investir em logística nos seus processos internos. Isso também com tecnologia da informação para o rastreamento dos seus produtos, o que pode garantir mais pontualidade, né? Então, este ranking, a colocação, ela é baseada em vários critérios, né? Então, para melhorarmos, dependemos de ações públicas, privadas e como profissionais, temos que nos qualificar, né? Buscar cursos, boas leituras para podermos aplicar soluções dentro das empresas. Então, é um conjunto de ações para o Brasil ter uma melhor colocação. E o que isso gera de melhoria para o Brasil e para as empresas brasileiras? Uma grande empresa, quando vai construir uma nova unidade, uma nova planta, ela busca um país com solidez, que garanta que o produto dela será produzido e será bem distribuído, que terá uma facilidade no escoamento para os mercados consumidores. Se o meu país não está bem colocado no ranking de logística, por que eu levaria a minha empresa para esse país, né? Então, uma boa colocação no ranking mundial pode atrair grandes empresas, grandes investimentos para o país. Então, essa é a importância das empresas terem melhores operações logísticas. Aqui eu vou abrir esse campo de dúvidas que podem ser feitas nos comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link de um vídeo curto sobre o desembarque na Normandia e também o link do relatório do ranking mundial de logística. Agradeço aí a atenção de todos, né? Uma aula curta só para evidenciar esses conceitos iniciais. Aqui está um pouco da minha formação acadêmica. Nos meus outros vídeos eu falei um pouco sobre isso, sobre a minha trajetória profissional. Assistam os outros vídeos também. Quem gostou, curte, compartilha, comenta o vídeo e se inscreva no canal. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Um abração aí para todos do YouTube. Até mais.